Vamos continuar com a nossa lista? Então vamos lá. Na nossa lista, nós precisamos colocar aquilo que você não negocia. Então, alguns pontos são inegociáveis para qualquer pessoa. Não estou falando só de homens e não estou falando só de mulheres. Vamos ver se é verdade? Primeiro, você prefere se relacionar com uma pessoa que seja emocionalmente saudável ou uma pessoa que seja emocionalmente desequilibrada? A resposta é óbvia. Ok. Vamos lá. Uma pessoa emocionalmente saudável, não significa que ela não tenha traumas, que ela não tenha problemas, que ela não tenha bagagem. Nada disso. Todos nós temos as nossas bagagens, isso ao longo da vida. Uma pessoa emocionalmente saudável é a pessoa que tem consciência dessa bagagem, ela tem consciência das suas qualidades, ela tem consciência das suas falhas. E ela se organiza para que tudo que ela tem de bagagem seja utilizado da melhor maneira possível. Então, se a pessoa sabe que ela tem, por exemplo, uma ansiedade mais alta, ela vai trabalhar essa ansiedade para quê? Para que a vida dela seja melhor. Isso é uma necessidade. E isso não faz diferença se estamos falando de homens ou de mulheres. Isso é uma necessidade. Nós precisamos ser emocionalmente saudáveis. E outra opção seria conviver com pessoas desequilibradas. As pessoas desequilibradas, elas também vão trazer um desequilíbrio para o outro. Nós temos falado bastante aí sobre relações tóxicas. As relações tóxicas acontecem porque uma das pessoas está em desequilíbrio emocional e esse desequilíbrio emocional ele afeta a outra pessoa até chegar a adoecê-la. Algumas pessoas, inclusive, desenvolvem doenças, sequelas que não têm cura. Então, essa parte do desenvolvimento emocional é essencial para que você possa se relacionar com qualquer tipo de pessoa. E isso vale não só para relacionamentos amorosos, né? Homens, mulheres, homens, homens, mulheres, mulheres. Então, não se trata só de relacionamentos amorosos. Trata-se também de relações com família, trata-se também de relação com amigos, relação no trabalho. Quantos de nós já não adoeceu no trabalho por conta de pressão psicológica excessiva, tratamento com discriminação, tratamento ou a presença de assédio? Em todas essas situações, você está em relações tóxicas. Então, essa parte dessa saúde emocional, essa maturidade emocional, nós precisamos desenvolver. E a menos que você esteja em desenvolvimento, pelo menos, você não está apto a se relacionar de maneira saudável com uma outra pessoa. Por quê? Ou você vai adoecer o outro, ou o outro vai te adoecer. Pior ainda quando estão os dois adoecidos. Aí é uma bomba relógio prestes a explodir. Então, na sua lista, você vai colocar que as pessoas com quem você vai se relacionar a partir de agora, elas precisam estar emocionalmente saudáveis. Não significa que elas tenham resolvido todos os problemas de suas vidas, mas elas precisam ter consciência das questões que ela precisa melhorar, que ela precisa desenvolver, e ela precisa também ter responsabilidade afetiva com o próximo. E a responsabilidade afetiva, ela não vem também só de relações amorosas. Aqui eu estou falando de todos os tipos de relação, inclusive da relação com o seu colega de trabalho ou a sua colega de trabalho. Se aquele colega de trabalho é uma pessoa, por exemplo, que é sempre pessimista, você fala assim: nossa, ai que bom, hoje está chovendo porque estava quente, é bom que deu uma esfriada. E aí a pessoa ela vem e transforma isso em algo negativo. Mas é ruim para a gente andar porque o trânsito fica péssimo, porque acontece mais acidentes de trânsito. Sabe aquela pessoa negativa? Eu acredito que todo mundo já conheceu uma pessoa dessas no trabalho, nas relações entre amigos, dentro da família. Não fique tão próximo dessas pessoas. É possível manter distância, até mesmo com pessoas dentro da família. Você não precisa ter essa pessoa convivendo dentro da sua casa o tempo inteiro. Se uma pessoa ela é totalmente negativa, ela vai trazer prejuízos emocionais para você também, a longo prazo, até doenças.
Nós sabemos que o nosso emocional, ele meio que manda no nosso corpo, né? Então, nós precisamos ficar bem conscientes da questão emocional, que ela precisa estar madura, ela precisa estar muito bem organizada. A pessoa precisa ter, no mínimo, consciência e precisa ter tomado a iniciativa de melhorar. Se ela já tem essas duas iniciativas, né, tanto a consciência quanto a iniciativa de melhorar, ela já está num bom caminho. Ela já é uma pessoa com quem você pode se relacionar. Segundo, eu separei 5. Uma pessoa, para você se relacionar, ela precisa ter independência financeira. E muito se fala a respeito disso. Existe um preconceito muito grande a respeito da independência financeira. Dizendo que uma pessoa tem interesse financeiro na outra, uma pessoa quer ter uma vantagem sobre a outra. Será que isso é verdade? Eu diria que não. Isso não é uma verdade. Vamos colocar duas situações? Primeiro, dois adolescentes com 15 anos de idade e eles se apaixonam e eles vão se relacionar. Qual é o patrimônio que cada um deles tem para oferecer? Zero. Zero, simplesmente zero. Agora, vamos tratar de duas pessoas com, por exemplo, 30 anos de idade. Naturalmente, com 30 anos de idade, você não deveria depender financeiramente 100% de seus pais. O natural é que você vá para o mundo, você construa o seu patrimônio, você construa uma carreira e você cresça até que você tenha uma independência financeira. Logicamente, uma pessoa de 20 anos de idade vai ter uma independência relativa. Uma pessoa de 30, necessariamente, ela tem condições de ter uma independência maior. E se nós tratarmos de pessoas de 40, 50 anos de idade, ela já tem que ter uma vida estabelecida. Se você, mulher, vai se relacionar com um homem que tem 40 anos de idade e ele mora com os pais, ele não paga aluguel, ele não tem despesas, ele não tem responsabilidades, quais são as chances de você, casando com esse homem, ter uma vida diferente da que ele já tem com os pais? Você muito provavelmente vai acabar sustentando essa casa. E o contrário também. Então, o que é uma relação saudável? É uma relação de parceria. Se você já tem um equilíbrio, já tem uma independência financeira, é natural que você busque pessoas que tenham a mesma condição que você. Se você mora em um bairro bom na cidade, é natural que você se relacione com pessoas em bairros que são também compatíveis com o seu. Se você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa que tem uma condição financeira muito diferente da sua e não só para baixo, para cima também. Vocês vão enfrentar conflitos muito grandes, porque aquele círculo de convivência é muito diferente. Então, as chances daquela situação e daquele relacionamento, daquele relacionamento romper, é muito grande, é muito grande. Então, aquilo que vai gerar conexão é aquilo que é bem parecido com o que você vive. Vamos colocar mais outro requisito da nossa lista? Uma pessoa que cuida do próprio corpo. Mas você está querendo uma pessoa definida com gominhos aqui na barriga, uma pessoa que fez procedimentos. Na verdade, não. Uma pessoa que faz uma caminhada 3 vezes por semana é uma pessoa que se preocupa com o próprio corpo. E por que ela precisa cuidar do próprio corpo? O patrimônio mais importante que todos nós temos é o nosso corpo. É o nosso corpo, né, a nossa saúde física e a nossa mente, que é a nossa saúde emocional. Os dois juntos são o maior patrimônio que nós temos. Uma pessoa que não cuida do próprio corpo, será que ela teria tanta responsabilidade com o outro? É um caso a se pensar. Uma pessoa que cuida de si, ela está pronta também para cuidar do outro. E lógico que nós temos níveis diferentes. Eu não estou falando de sustentar, eu estou falando de cuidado. O cuidado é importante. Pessoas que cuidam bem de si, elas estão tratando a pessoa mais importante do mundo bem. Elas vão ter uma velhice saudável, elas vão ter
os anos de vida mais longos e melhores, vão poder aproveitar melhor a vida. Quando nós temos aqui um cuidado maior consigo mesmo, é um sinal de que a pessoa se respeita. E se a pessoa se respeita, naturalmente, a tendência de ela respeitar o outro é muito maior. Eu acrescentei dois aqui a mais, que a pessoa seja empreendedora. Esse é um requisito importante, por quê? Se a pessoa é empreendedora, significa que ela quer crescer. Sabe aquelas pessoas acomodadas? Você está com ela hoje e você conversa sobre o futuro. Ai, nossa, daqui a alguns anos a gente vai estar numa casa melhor. Daqui a alguns anos eu gostaria de fazer outras viagens. Ou então, no ano que vem, vamos, fazer outros tipos, vamos ter outros tipos de lazer, diferente dos que nós temos hoje. Vamos viajar uma vez por mês? Vamos, por exemplo, levar os nossos filhos para experiências diferentes das que eles têm hoje? Então, quando nós falamos de ser empreendedor, significa que você quer, no futuro, que a sua vida seja melhor do que ela é hoje. E pode ser pouquinho. Essa é uma luta sua consigo mesmo. E essa luta é muito importante. Eu não tenho concorrentes. Oi, peguei meu microfone de lapela que deve ter mudado o som. Eu não tenho concorrentes. O meu concorrente sou eu mesma. Então eu só preciso ser melhor do que eu mesma fui ontem. Um pouquinho só. E aí, se você for melhorando a cada dia esse pouquinho, pouquinho, você vai chegar a um ponto em que você vai se tornando uma pessoa melhor. E aí as escolhas é você quem tem que fazer. Se você quer aprender uma outra língua, se você quer aumentar a sua condição financeira, se você quer melhorar o seu patrimônio, se você quer conhecer novas culturas, isso é muito importante. Para algumas pessoas, isso não tem importância nenhuma. E isso significa que essa pessoa, ela vai, muito provavelmente, viver a mesma vida para o resto da vida. Olha que coisa triste. Então, a pessoa, ela levanta, toma o café da manhã, vai para o trabalho, volta, ah, toma um lanche, assiste televisão ou mexe no celular e vai dormir. E essa vai ser a eterna vida dessa mesma pessoa para sempre. É importante que nós tenhamos objetivos no futuro. E se o objetivo for de melhorar, ótimo, é uma pessoa muito boa para você escolher se relacionar. E por último, eu meio que misturei, né, quando eu falei do cuidado do próprio corpo, do cuidado do próprio corpo, que a pessoa precisa respeitar, a pessoa precisa ter respeito. Agora, uma pessoa só respeita o outro quando ele respeita a si mesmo. Então, se ele já tem o respeito pela própria saúde emocional, pela própria saúde física, ele tem a independência financeira, ele empreende, é uma pessoa que quer crescer. E isso não depende de nível social. Em qualquer nível social, você pode ter pessoa que quer empreender, é uma pessoa que quer melhorar de vida, seja em que sentido for, não só no sentido financeiro, mas ela precisa querer melhorar como pessoa. Vocês perceberam essa lista? Essa lista ela vale tanto para homens quanto para mulheres. E aqui eu estou falando da mulher que acha que tem o dedo podre, não é assim? Olha só, se você coloca como inquestionável e como inegociável esses atributos que eu trouxe para você, você muito provavelmente vai se relacionar com pessoas opostas ao que você chama de dedo podre, né? O que você escolheu. E por quê? Nós temos conexões com pessoas que são semelhantes. Se eu quero um homem que tenha uma independência financeira, as chances de você que tem independência financeira se conectar ou conviver com esse homem é muito maior. É muito maior. Se você não tem nenhuma independência financeira, como é que você vai conhecer um homem que tem? É impossível? Não é impossível, mas você aumenta as possibilidades quando você está no mesmo meio. No mesmo meio, você tem uma chance maior de ter conexões com outras pessoas também parecidas. Vamos dar um exemplo bem simples. Se você odeia futebol,
Quais são as chances de você se relacionar com um homem que gosta de futebol? Uma coisa boba, né? Por exemplo, se você adora sair, você gosta de sair, gosta de ir para barzinho, gosta de sair para dançar, e você de repente se relaciona com um homem que não gosta de sair. Quais são as chances disso dar certo? Ou uma das pessoas vai ter que abrir mão muito, ela vai ter que abrir mão loucamente, como diz uma amiga minha, e ela vai tentar se adaptar ao ritmo do outro. Com o tempo, você se cansa de abrir mão. Então, muito provavelmente, os conflitos eles crescem. O ideal é que tenha um ajuste, é que tenha um combinado. A gente fala muito isso com as crianças hoje, né? Você precisa seguir os combinados. Mas nós que somos adultos, nós também precisamos ter combinados. Os combinados, eles valem inclusive para os relacionamentos. E esses combinados, eles precisam ser ajustados, né, entre as duas partes, e ele vale para qualquer área, área financeira, área sexual, área de empreendedorismo, a área de maturidade, amadurecimento pessoal. Então, nós temos esse equilíbrio que ele precisa ser atingido. Logicamente, nós nunca vamos conseguir encontrar uma pessoa que seja exatamente como nós gostaríamos. E pode ser que nós nem soubéssemos o que fazer com uma pessoa exatamente assim. Seria o príncipe encantado, né? Vocês precisam observar que, para que você tenha o parceiro ideal, aquele que está na sua listinha, a maior e a melhor chance de você atingir esse objetivo, que é conhecer uma pessoa que tenha esses atributos ou essas competências que você acredita serem importantes, você também precisa tê-las. As chances de você se conectar com pessoas semelhantes a você são muito maiores do que se você não tiver nenhuma dessas características. Então fica a sugestão, fica a estratégia. Para que você não tenha dedo podre, você vai olhar para si. O que você precisa melhorar em si? Será que você está sempre escolhendo parceiros que te resgatem do terror que é viver sozinha? Algumas pessoas têm isso. Ah, eu preciso de alguém que me salve. Na verdade, só você olhando para si mesma vai conseguir amadurecer, se salvar, e quando você estiver bem, você vai conseguir se conectar com uma outra pessoa que também está saudável. Porque uma pessoa que quer ser salva desesperadamente, ela vai se conectar com uma pessoa que está aqui bem acima dela e vem para salvá-la. Isso não é bom? Depende. Se essa pessoa aqui de cima for uma pessoa emocionalmente saudável, dificilmente ela vai querer uma pessoa que precisa ser resgatada. Ela vai buscar uma pessoa que tenha um equilíbrio, que seja parceira e que queira crescer juntamente com ela. Por isso que nós precisamos observar em nós mesmas aquilo que nós podemos melhorar para que nós possamos nos conectar com o outro. Então, observe sempre o seguinte: faça eles chamam de journaling. Quando você anota, você começa a escrever. Pensa sobre a sua vida. Nos seus últimos relacionamentos que você diz que sempre foram ruins ou que sempre aconteceu o tal do dedo podre. O que deu errado? O que aconteceu? Coloca as características dessas pessoas de um lado, do outro lado, coloca as suas características que você precisa melhorar. E eu não estou dizendo que a responsabilidade é sua, não. A responsabilidade é em conjunto. Só que hoje nós temos a presença de muitos predadores. E o predador, ele vai saber identificar uma pessoa que está desesperada. Você não precisa estar desesperada. A melhor pessoa, a pessoa mais importante que precisa existir na sua vida, precisa ser você mesmo. E quando você mesmo se respeita, você mesma, quando você mesma se respeita, você está pronta para impor limites. Os limites, eles são importantes. Quando nós estamos em desequilíbrio em todos esses atributos aqui, nós temos muita dificuldade em colocar limites naquilo que o outro pretende fazer. Vamos falar, por exemplo, de trabalho?
Se você tem funções estabelecidas e você vai acumulando mais funções, mais funções, mais funções, será que existe alguma maneira de você limitar isso? Porque se você não limita, você muito provavelmente vai chegar à exaustão e possivelmente até a um burnout, que é uma doença que não tem cura. É possível você impor limites? É claro que é. Diga, olha, eu vou finalizar esse projeto e, na sequência, eu vou receber outra atribuição. Imponha limites. Os limites, eles dizem muito sobre você. O limite, ele estabelece que o outro deve te respeitar. Vamos falar em relações familiares? Nós temos, por exemplo, pessoas que acreditam que a sua casa é uma extensão da casa delas, entrando e saindo na hora que elas bem entendem. Isso acontece muito em famílias que moram próximo a apartamentos de familiares, um do lado do outro, um de frente do outro. Por exemplo, você precisa estabelecer limites. Você precisa aprender a dizer não. Olha, eu não me sinto confortável quando você entra e sai na minha casa de forma livre. Vamos estabelecer um horário, vamos fazer um combinado. Eu quero ter a minha liberdade na minha casa. Você pode estabelecer limites em quaisquer situações. É importante que você consiga comunicar esses limites. E eu estou trazendo todos esses limites para nós chegarmos nas relações afetivas. Ah, os seus pais, quando você tem uma relação saudável com os seus pais, ambos vão entender quais são os limites. Nós não vemos bastante histórias de sogras que elas interferem bastante na vida ou no casamento dos filhos? Isso é uma coisa absurdamente, eu não tenho nem como descrever, mas é uma coisa totalmente absurda, que não deveria acontecer. Cabe a quem? A pessoa que está se sentindo invadida, colocar limites. O filho que está recebendo essa mãe está interferindo muito no casamento desse filho, ele vai falar: mãe, é, eu não estou me sentindo bem com você interferindo tanto nas decisões aqui minha e da minha esposa. Esse ponto aqui, nós é que precisamos decidir. Será que essa mãe vai se sentir ofendida com uma conversa clara na mesa, cartas na mesa dessa maneira? Não. Existem maneiras de você trazer aquilo que você está sentindo, o limite que você precisa. Você deve aprender a impor limites. E agora nós vamos trazer aqui para as relações afetivas. Vamos colocar uma situação. Pode ser até uma situação no momento íntimo entre um casal. Uma das partes tem a intenção de praticar determinadas atividades que a outra parte não está tão confortável. Como que vocês vão resolver essa questão? Um vai sempre ceder, o outro sempre vai deixar de fazer o que ele gosta, ou vocês vão sentar e conversar? Olha, desse jeito aqui, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, mas a partir desse ponto aqui é o meu limite. Aqui, a partir disso daqui, nada é feito. Isso é uma conversa de adulto. Se você tem um tipo de relacionamento com uma pessoa e você não tem a liberdade de poder tratar de todos esses assuntos numa relação afetiva, numa relação entre amigos, numa relação de trabalho, eu sinto muito dizer, mas você está em uma relação tóxica. E o que que você pode fazer para mudar o outro? Absolutamente nada. Nós não temos controle absolutamente nenhum sobre o outro. Mas, ao contrário disso, nós temos total autonomia e poder para mudar a nós mesmos. De que maneira? Se uma determinada situação, se em uma determinada situação você pode ceder e isso não é um problema para você, ok, ceda. Isso não é um problema. Agora, se em uma determinada situação não é possível para você ceder, você vai ter uma conversa com o outro. E se o outro não ceder, e se essa conversa não resolver, aí você tem uma opção de escolha. Ou você vai se manter nessa situação que está totalmente desequilibrada, ou você vai se retirar dela. E existem algumas situações que é só realmente se afastando da outra pessoa que você vai conseguir estar saudável.
Se você se mantiver ao lado de uma pessoa que não consegue fazer acordos, que não consegue negociar com você e que não dá abertura para que você possa dizer como você sente, você está em uma relação fadada ao fracasso. E esse fracasso, muitas vezes, não é quanto tempo esse relacionamento dura. Esse fracasso, ele se reflete normalmente no adoecimento de quem cede. Não ceda, não ceda. Aquilo que é inegociável para você não deve ser cedido, você não deve ceder. É simples assim. Faça a sua lista daquilo que é inegociável e fique nela. Esse é o primeiro passo para que você pare de ter o chamado dedo podre.